Todos estão enxergando e me ouvindo? Sim. Ótimo. Então, cultura familiar, projeto Flor em Casa, sexto encontro. Vocês podem ver que a gente deu uma mudadinha na logo, trazendo esse verdinho aqui, que é o nosso espaço aqui na Flor do Cerrado, já tomando corpo até na nossa logo. Como criamos uma vida familiar saudável? Um estudo na área da saúde, realizado na Alemanha pela BEK, mostrou que os pais, mães, que além da paternidade, maternidade, também seguem uma carreira profissional, formam um grupo mais saudável da população. São pessoas que têm menos tempo para si e, em média, trabalham 2 horas a mais por dia do que os demais. Isso demonstra que ser saudável não depende de dedicar o máximo de tempo possível às próprias necessidades. A partir desta pesquisa sobre resiliência, sabemos que, acima de tudo, sentir-se importante, compreendido, sentir-se ser capaz de gerenciar e agir, contribuem para um estado de alma equilibrado e, portanto, para a saúde. Ao mesmo tempo, a vida familiar exige grande adaptabilidade dos pais-mães. Adaptabilidade significa vivacidade, e a vida é caracterizada pela adaptabilidade. Por exemplo, quanto mais uma espécie é capaz de se adaptar ao meio, mais ela se difunde e se espalha. Mais cheia de vida ela é. A capacidade de adaptação fortalece a saúde e, aparentemente, isso se aplica à vida familiar. Repetidas vezes, os pais, mães, precisam adaptar seus projetos e desejos às circunstâncias reais e às necessidades dos filhos. Com esta adaptação, toda a família estará bem. Pais e mães querem que seus filhos fiquem bem e felizes. E, por outro lado, as crianças querem que seus pais e mães igualmente estejam bem e felizes. No contrário, as crianças sofrem, não apenas emocionalmente, mas na saúde e no comportamento também. Essas crianças sofrem, por exemplo, por excesso de peso, distúrbios alimentares e problemas de concentração e de aprendizagem, além da agressão, depressão e ansiedade. Desenvolvem ainda sentimentos de culpa ou responsabilidade em relação aos pais e mães. O estudo de saúde conclui que, se os pais estão bem, as crianças estão bem. Isso é meio óbvio, mas é importante saber que isso é fato, tá? Assim como pais, mães, temos que cuidar da necessidade de nossos filhos e também de nossas necessidades. Não é suficiente pensar apenas em se dedicar ao próprio bem-estar. Devemos fazer algo por ele. É a arte de encontrar o equilíbrio entre as próprias necessidades do parceiro, parceira e das crianças, ou seja, de toda a família. Contrato de geração. As necessidades das crianças
e a dos pais, mães, devem ser atendidas no momento certo e de tal forma que não aconteça às custas das necessidades dos outros. Se os pais, mães, querem fazer um esforço na direção de uma cultura familiar saudável, devem considerar um princípio essencial que chamaremos aqui de contrato de geração. Ou seja, como pais, mães, somos responsáveis pelas necessidades dos filhos e não vice-versa. Faz parte de ser pai e mãe tomar consciência dessa tarefa, equilibrar as próprias necessidades e as necessidades dos filhos. Não é bom para ninguém se nos cansamos de nos sacrificar como pais, mães na vida cotidiana. Nem as crianças podem se desenvolver livremente se as responsabilizarmos por nosso bem-estar. No entanto, não é raro experimentarmos sentimentos de estresse, raiva e frustração. Isso pode nos servir como percepção de nós mesmos e podemos nos perguntar com o que esses sentimentos estão conectados. As crianças podem ser o gatilho de tais sentimentos, mas não são a causa. A causa está inteiramente dentro de nós. Portanto, devemos ter o cuidado para não culpar nossos filhos por nossos sentimentos. Frases como: você me deixa doente, você me deixa desesperada, por sua causa eu sacrifiquei minha carreira, geram sentimentos de culpa na criança e podem levar a doenças e comportamento neurótico ao longo da vida. Isso não acontece necessariamente se essas palavras escaparam em um momento de perda de controle sobre nós mesmos e se podemos corrigi-las. É importante distinguir entre necessidades e desejos ou impulsos. Como mãe, talvez eu queira assistir a TV sem perturbações por 3 horas. No entanto, se isso for contrário às necessidades de cuidado da criança, por exemplo, devo ser capaz de adiar o desejo. Aqueles que não conseguem fazê-lo, dificilmente serão capazes de levar uma vida familiar saudável. No entanto, posso me perguntar: qual é a necessidade subjacente ao desejo superficial? E considerar quando seria possível realizá-lo, sem negligenciar a criança ou pôr em risco o relacionamento com meu parceiro ou parceira. Por outro lado, as crianças aprenderão com o nosso exemplo como nem sempre os desejos encontram a satisfação imediata e que ficará tudo bem se assim for. Quatro campos da vida. Quais são as necessidades básicas dos seres humanos? O conhecimento antroposófico do ser humano pode nos orientar sobre essa questão. Através da antroposofia, reconhecemos o ser humano como um ser espiritual, que se origina no reino espiritual e que entrou em um corpo para viver na Terra. Esse processo de encarnação ocorre em 3 campos da vida, nos quais os seres humanos precisam estar bem ancorado durante sua vida terrena, a fim de perseguir seus objetivos de vida de maneira saudável. São eles: o próprio corpo,
o ambiente e a comunidade social. Dois aspectos são importantes para todo o processo de encarnação. Por um lado, a criança precisa de tempo e oportunidade para chegar bem nos 3 campos da vida e se sentir em casa neles. Vou dar uma pausa aqui. Nós conversamos bastante nos outros encontros, né? De que a criança precisa de tempo e oportunidade para se autoeducar. Por outro lado, o ser humano adulto precisa de tempo e oportunidade para cuidar desses 3 âmbitos ao longo da vida. Ou seja, depois de conquistado, de chegar lá, nós precisamos cuidar, cultivar. Para compreender e penetrar nesses 3 âmbitos da vida, os seres humanos possuem vários órgãos sensoriais. Aqui, gente, caberia ser uma roda de rodapé, uma nota de rodapé, tá? Porque um dia a gente pode falar sobre os 12 sentidos, mesmo porque na infância, no primeiro setênio, nós, enquanto educadores, na escola, trabalhamos os 4 sentidos inferiores. Mas aqui eu vou citar, tá bom? Temos 12 sentidos diferentes. 4 podem ser atribuídos a cada um dos respectivos campos da vida, que Rudolf Steiner também chama de mundos. Então vamos lá. O próprio mundo corporal interno, o ambiente externo natural ou artificial, ou mundo, e o mundo dos seres humanos. Os chamados sentidos internos do corpo, que diz respeito ao próprio corpo, são o tato, vital, movimento e o equilíbrio. Esses são desenvolvidos no primeiro setênio, tá? Os direcionados para o ambiente externos são os sentidos do olfato, paladar, visão e calor, ou térmico. Esses são desenvolvidos no segundo setênio. E os sentidos direcionados a outros seres humanos são os sentidos da audição, fala, pensamento e eu. Estes são desenvolvidos e coroados, todo o desenvolvimento, no terceiro setênio. Quando ouvimos a nós mesmos, percebemos que ainda existe outro 4º campo da vida que precisa de nossos cuidados. Então, nós, relembrando aqui, nós falamos de 3. Do próprio corpo, do ambiente e da comunidade social. E aqui está falando que quando nos ouvimos, nós percebemos a necessidade de um 4º campo para ser cuidado. É a nossa origem espiritual, nosso lar espiritual. Aqui encontramos tudo que podemos vincular ao nosso desejo de significação, autorrealização, objetivos de vida, compreensão do destino, confiança e força interior. Quando ouvimos a nós mesmos, percebemos então que existe esse 4º campo. Assim, como a criança extrai suas forças naturais deste mundo espiritual e precisa encontrar seu caminho em direção às 3 pátrias da existência terrena, também é tarefa do adulto se reconectar cada vez mais conscientemente com a sua origem espiritual. A questão sobre as necessidades que nos preocupam aqui
em relação a uma cultura familiar saudável aponta, portanto, na direção de uma vida saudável nesses 4 campos da vida: corporal, ambiental, social e espiritual, seja em relação a uma criança ou a um adulto. E como a importância dessas áreas pode se tornar parte da vida familiar cotidiana? Essa resposta virá nos próximos slides, mas eu quero que a gente dê uma olhadinha aqui na Madonna Sistina, uma pintura de Rafael Sanzio. Vocês podem me responder se vocês conseguem ver o meu cursor? Sim. Sim. Ótimo, perfeito. Então eu vou dizer aqui. Então aqui nós temos uma imagem, né, de uma criança em uma posição de entrega, né? Ela está segurando de uma forma que não está trazendo para si, mas é como se já estivesse mostrando um caminho. Nós temos aqui, não dá para ver nessa imagem, muito embora eu tenha tentado trazer ela inteira, tá vendo aqui nas costas dessa pessoa aqui? Quem pegar a obra original vai ver que isso aqui é como se fosse uma construção, uma casa, uma torre, algo material, tá bom? Mostrando o mundo terreno. Aqui nós temos o chapéu desse bispo, nós temos roupas, nós temos cores, nós temos uma cortina que nos traz também como se fosse uma divisão para frente esse mundo real, esse mundo físico, e atrás dessa cortina, se vocês olharem com atenção, são muitas carinhas, tá vendo? Aqui, várias faces de seres espirituais não nascidos. E nós também temos um encontro no olhar desse bispo, olhando para essa Madonna e indicando, né? Como se estivesse apontando para o mundo, entregue a sua criança para o mundo. Então, essa imagem, ela é muito importante e ela geralmente está em todas as escolas Waldorf, na parede de um jardim da infância, e eu confesso que já vi também no ensino fundamental e médio, que é para que nós adultos lembremos, ao contemplar uma arte tão antiga, de que somos seres que habitamos esses 2 mundos. Nós sabemos de onde viemos. E essa reconexão é muito importante. Essa cortina, ela tem que se manter aberta para que a gente possa lembrar de onde viemos, quem somos e a nossa missão de vida. Todo o nosso desejo de ressignificação, autorrealização, objetivo de vida é de lá que vem. Eu gosto muito do Joseph, um amigo querido, estudioso da antroposofia também, que diz: os nossos desejos espirituais não podem ser confundidos com os nossos desejos terrenos. O que eu quero uma casa, eu quero viajar, eu quero comer bem, isso o cachorro também quer, né? Nosso cachorrinho em casa fica muito feliz quando tem uma casinha, vai passear, vai comer, né? O que nós desejamos, o que almejamos enquanto seres espirituais. Então é importante o ambiente, o próprio corpo, as relações sociais, a comunidade social, mas não é menos importante essa reconexão com a nossa origem espiritual. E a Madonna Sistina, ela traz essa lembrança, essa provocação no bom sentido a todo o momento. E eu fiz questão de trazer aqui, já que o nosso curso aqui também traz uma fundamentação do que trabalhamos na escola, essa imagem
ela vai ser sempre vista por vocês enquanto estiverem na vida, participando ativamente da vida escolar das suas crianças, na pedagogia Waldorf. Necessidades físicas. As necessidades de nosso corpo físico são dieta, nutrição, sono regenerador e movimento, exercícios, bem como de ritmo. Quando falamos em movimento, também falamos, né, de fases de atividade e fases de descanso. Oscilação, né, uma alternância de opostos, isso é ritmo, e essa é uma necessidade física do ser humano. Podem ser vistos como necessidades físicas a necessidade de sentir a superfície do nosso corpo ao ser tocado, acariciado, banhado, lavado, enxugado, esfregado, massageado, envolvido, embrulhado e vestido. No cuidado da criança, o adulto assume a responsabilidade pela organização desses processos, com atenção, alegria, respeito e atitude de carinho. Gradualmente, a criança adquire cada vez mais capacidades de realizar esses processos sozinha, ou seja, aprende a se autorregular. Age com o impulso de imitar, aprendendo com o modelo e com a alegria em fazer. Portanto, são necessários adultos conscientes de seu papel como modelos para a criança. E, por outro lado, são necessários tempo e espaço para que a criança faça as coisas sozinha. Aqui eu trago um apelo de Amy Pickler pelo respeito ao desenvolvimento autônomo do movimento da criança. Dê-me tempo para fazer isso sozinha. O adulto pratica a atenção nas atividades diárias, o respeito pela necessidade de autorregulação da criança e por seu próprio ritmo individual de desenvolvimento. Vou dar uma pausa aqui para a gente olhar a imagem. Essa imagem que eu trouxe, ela é de um material riquíssimo da Amy Pickler, que foi uma médica, para quem não conhece, que acolheu crianças órfãs depois da guerra e estudava, debruçava e pesquisava intensamente e profundamente o desenvolvimento infantil. Então, as necessidades físicas da criança, elas começam a serem praticadas e oferecidas pelo adulto, mas sempre dando tempo e oportunidade da criança aprender. Então, essas duas imagens mostram uma criança, é um vídeo, gente, é incrível esse vídeo. Uma hora a gente poderia até tentar achar, é em branco e preto, ela desenvolveu esse material, tá? E aqui ela tá fazendo, a educadora está fazendo vínculo com a sua criança no momento de troca. Ela fala, você pode ter 20 crianças para cuidar, não tem problema nenhum. Contudo, tem que ter esse momento sozinha de vínculo, né? Que são geralmente nos bebês o momento de troca. E então, assim, ela a princípio, quando eles não conseguem, ela veste, e depois, quando eles começam a perceber, ela dá esse tempo. Então, ela solta e fala, enfia a mãozinha aqui, dá o pezinho aqui, vamos colocar a meia? Você consegue colocar os sapatos? Então, é muito lindo a gente ver. E quando ela faz esse apelo, dê-me tempo para fazer isso sozinha, é isso que a gente precisa. Dentro da nossa família, desacelerar. Né? Porque a gente está sempre correndo com pressa, a gente está atrasado, vamos logo, não posso esperar. E a criança, ela não consegue, né, desenvolver e suprir, se autorregular, tá? Então, ritmo e rituais
São duas ferramentas mais eficazes de prevenção do estresse na vida familiar cotidiana. E o estabelecimento de hábitos saudáveis de convivência são uma grande ajuda nesse processo de aprendizagem. Como os hábitos só podem ser aprendidos pela criança por imitação e exemplo, é necessário que nós adultos moldemos nossas vidas o máximo possível, de modo a nos beneficiarmos também. Eu sempre falo isso em reunião individual. Às vezes a gente deixa de fazer algo pensando, vai dar muito trabalho, não, isso já é demais para mim, né? Eu não consigo colocar minha criança a dormir 7h30, dá muito trabalho, 8 horas, de jeito nenhum, não vai querer dormir, vai ficar pulando, nanana. Mas quando a gente se esforça e quando a gente consegue, a gente percebe que o bem-estar é muito maior, né? Então, assim, esse esforço, ele é para o nosso próprio bem-estar também. Ritmo e alimentação. Os primeiros momentos dos ritmos fisiológicos da vida são estabelecidos através da ingestão de alimentos. Este é o ponto de partida para o ajuste rítmico de todos os processos fisiológicos do corpo, ao chamado ritmo circadiano, ou seja, ao balanço entre atividade e repouso em 24 horas. Aqui a gente fala dos primeiros momentos dos ritmos fisiológicos, porque quem teve bebê em casa recém-nascido, percebeu que quando eles começam assim, por volta dos 2 meses, 1 mês e meio e 2 meses, já começam a criar um ritmo de mamada, né? Muito embora seja de hora em hora, de hora e meia em hora e meia, mas acontece esse ritmo, né? Naturalmente. Durante o período da refeição, o adulto deve evitar distrações e abster-se de realizar outros trabalhos. A criança aprende a se autorregular gradualmente seus hábitos alimentares, se respeitarmos sua autopercepção. A criança nunca deveria ser persuadida a comer. A comida é oferecida como um convite, não sob coação. Além disso, a criança não deveria ter que esvaziar o prato se alguém tiver servido a comida para ela. Ao mesmo tempo, a criança tem a oportunidade de experienciar, durante uma refeição, que os adultos não lidam descuidadamente com a comida. Os alimentos que sobram deveriam ser utilizados para alimentar animais domésticos ou em compostagens, se for o caso. Aqui eu também vou fazer uma observação, porque se a gente serve a criança, como adultos, nós temos que ter pelo menos a intuição de que o estômago delas é muito diferente do nosso, em tamanho e em função também. Então, é muito importante que não haja a frustração da gente fazer aquele super prato e a criança não aguentar comer, e ela não vai comer. E é muito ruim quando isso acontece e sobra comida no prato. Então, quando eu trago aqui que ela não deveria ter que esvaziar o prato se alguém tiver servido a comida para ela, é de fato para que a gente esteja atento a isso, né? Se a gente ainda tem uma criança que não tem a capacidade de se servir, de colocar no seu pratinho o que ela quer comer, a gente tem que entender que isso é muito importante. Então, ela precisa desenvolver a sua autopercepção para poder aprender a sua autorregulação. E para isso, nós temos que criar esse ambiente, estar disponível, sentar junto, comer junto,
esse ambiente da alimentação pode se tornar um ambiente muito agradável. Quando a gente fala em convite, a gente só convida para algo que seja legal, né? Então, mais uma vez, falando sempre a mesma coisa, né, gente? As necessidades das crianças não mudam. Nada do que vocês estão vendo aqui é novidade, mas é uma outra perspectiva, certo? Rituais. As crianças adoram rituais. Os rituais são sinais reconhecíveis que fornecem orientação e promovem ritmo. Quando o ritual ressoa, por exemplo, uma oração de agradecimento antes do jantar ou uma música cantada à noite, os processos metabólicos internos são comprovadamente estimulados, ou seja, sucos digestivos ou hormônios do sono são liberados. Estudos têm mostrado que agradecimentos antes das refeições promovem hábitos alimentares saudáveis. E as orações da noite podem promover um sono regenerador. Este efeito é independente de crenças religiosas. As crianças têm uma religiosidade natural dentro delas. Falamos bastante sobre isso nos encontros anteriores, né? Isso pode ser percebido, por exemplo, na gratidão e alegria percebidas nas pequenas coisas da vida cotidiana. Quando as crianças vivenciam, quando os adultos se voltam ao alimento e ao sono com reverência e gratidão, elas desenvolvem estas qualidades com força interior. A criança não se esquece de um ritual. Se nós o esquecermos no dia a dia, ela nos lembra. E quando respondemos com o verso conhecido, seu rosto fica radiante. Isso porque ela sabe que esta é a ordem certa. Primeiro o verso, depois a comida. Isso é estar atento. As crianças vivem no aqui e agora e são artistas do estar atento. Modelar a cultura familiar significa que nós adultos nos permitimos ser instruídos pelas crianças repetidas vezes. Quando fazemos uma pausa, quando assumimos o controle de nossa tendência a nos apressar nos processos diários e nos tornamos conscientes. Assim, não apenas satisfazemos as necessidades das crianças, mas também as necessidades humanas em geral e também as nossas próprias necessidades. Os rituais também satisfazem as necessidades que se originam do reino espiritual, do lar espiritual do ser humano, o quarto campo de vida. Assim, a celebração de festivais sazonais, cultos religiosos, atendem à necessidade de ritmos e rituais, por um lado, e atendem à necessidade de um sentimento de significação, contexto, positividade e confiança na origem e no futuro. Por fim, os rituais têm um efeito surpreendente na saúde do terceiro campo da vida, que é a vida social. Considera-se o fator preditivo mais forte para a paz na idade adulta se um ser humano foi capaz de desenvolver o sentimento de gratidão como uma qualidade interior durante a infância. Hábitos do adormecer. O sono é a resposta a uma necessidade física e também a uma necessidade espiritual. O corpo se regenera durante o sono. Já vimos isso, né, profundamente. Da perspectiva antroposófica, a alma do ser espiritual humana deixa seu corpo na hora do sono e inconscientemente adentra
em um seu lar espiritual. Para uma boa noite de sono, precisamos da sensação de segurança, de confiança. Também é uma necessidade humana fundamental acordar no mesmo lugar em que adormeceu. Precisamos da confiança em que nada acontecerá conosco durante o sono, quando não temos consciência nem controle. Para aprender isso, a criança pode ter a oportunidade de estar consciente ao ser colocada na cama desde o início da vida. Dou uma pausa aqui, porque aqui fica uma dica, né? Se a criança é uma criança, ou seja, toda criança precisa de um adulto para que a coloque na cama, para que a embale no sono, umas mais, outras menos. Se o objetivo é que a criança durma na cama dela, no quarto dela, o adulto deve acompanhar essa criança desde o início da noite e fazê-la ali dormir. Se o objetivo é dormir no nosso quarto, no quarto dos pais e mães, tudo bem. Mas não é saudável que ela durma num lugar e seja colocado em outro, tá bom? Porque isso fere a confiança e a segurança, tá bom? Fica como uma dica. Enquanto adultos, oferecemos regularmente a oportunidade da criança dormir. Ela é convidada a dormir, não pressionada. O adulto implementa o processo, assim como prepara o ambiente. A criança pode precisar ser conduzida para encontrar o caminho até um estado de descanso. Acima de tudo, os adultos precisam confiar que o sono se estabelecerá. Desse modo, a criança tem a oportunidade de se regular livremente e também de experimentar o respeito à sua autonomia. O sono funciona melhor quando o abordamos com uma atitude positiva. Colocamos a criança para dormir em todas as fases da vida. Desde as primeiras semanas de vida, podemos dizer: e agora você pode dormir. Pode, não precisa, não tem que. Assim, dormir e o local de sono são avaliados como algo positivo. Isso ajuda os adultos com seu próprio sono se eles podem criar esse estado de espírito dentro de si. Uma meditação noturna, ou uma oração noturna, a retrospectiva do dia em ordem inversa, podem criar uma base para o dormir bem. Olha, gente, nosso quarto do soninho. Não aguentei, falei. Requisitos relativos ao espaço. Todo ser humano precisa de um local seguro sobre o grande apoio que a Terra dá. Um lugar onde ele possa se instalar e se sentir em casa. Esse lugar oferece abrigo, segurança, refúgio, alívio e relaxamento. O design interior da casa, portanto, contribui significativamente para uma cultura familiar saudável. Por exemplo, pode-se prestar atenção às cores da casa para que irradiem calor e segurança. Um ambiente calmo e esteticamente equilibrado reduz os hormônios do estresse. Excesso de estimulação, especialmente na área da visão e audição, algo do qual a maioria das crianças sofre hoje, deve ser evitado. Cores brilhantes e pôsteres, dispositivos eletrônicos, música ambiente ou TV filme de fundo, para citar apenas alguns. Quanto mais uma criança é sobrecarregada por estímulos visuais e auditivos externos, menos ela pode desenvolver a capacidade de autopercepção.
Além disso, é bom que o quarto da criança não seja exposto ao ruído. Não precisa necessariamente estar absolutamente quieto ou escuro como o breu. As crianças experimentam os sons ambientes da vida familiar cotidiana em segundo plano como tranquilizadores. No entanto, luz e ruído devem ser significativamente atenuados para dormir. Antes de tudo, a criança precisa de tempo e espaço para aprender a descobrir e perceber a si mesma. Quanto mais ela conseguir isso, mais forte será a consciência em relação a si mesma e a capacidade de se concentrar e aprender. Em consequência, a consciência ambiental, a atenção ao meio ambiente e a competência social, a atenção aos outros, se desenvolverão mais tarde na vida. A natureza é um lugar particularmente bom para aprender isso. As crianças muito ao ar livre são mais saudáveis no que diz respeito às muitas qualidades como autopercepção física, desenvolvimento motor, capacidade de aprendizado e memória, bem como em relação ao sistema imunológico e resiliência. Ordem. Há uma verdade no ditado: a ordem representa metade da arte de viver. Uma certa ordem básica na casa, adaptada às necessidades individuais, não muito meticulosa ou estéril, fornecerá orientação e não apenas facilitará a vida, mas também expressará a atenção plena para as coisas e espaços que nos foram disponibilizados pela Terra. A ordem deve servir a vida e não vice-versa. Isso é importante, eu vou repetir. A ordem deve servir a vida e não vice-versa. Ela também proporciona segurança para uma criança se ela souber onde as coisas ficam e sempre podem ser encontradas. Isso é muito importante no que diz respeito aos brinquedos. Assim, a quantidade de brinquedos deve ser ideal para que a criança consiga lidar com eles e para a família arrumar sem estresse. Se o quarto da criança não estiver repleto de brinquedos, ela tenderá a ter um brincar mais criativo. Às vezes, gostam de deixar brincadeiras montadas até o dia seguinte. E é bom quando há espaço para isso. Contudo, se o adulto perceber que a estrutura construída não está mais sendo usada, é hora de desmontar e liberar espaço para novas criações. Porque ele se distrai, né, gente? A gente sabe disso. Ao selecionar brinquedos, deve-se tomar cuidado para garantir que os sentidos da criança sejam envolvidos por inteiro, estimulando seu desenvolvimento. Quanto mais sentidos trabalham juntos em uma experiência ou atividade, mais forte é a rede cerebral e, portanto, a capacidade de aprendizado e a formação da memória. Isso pode ser alcançado quando brinquedos que tentam enganar os sentidos são evitados e os materiais naturais são os preferidos. Esses brinquedos são melhores, pois a criança pode passar algum tempo com ele de forma independente e criativa, sozinha ou com outras pessoas. Assim, os brinquedos devem sempre ser adaptáveis ao período de desenvolvimento individual da criança, segundo o critério que um brinquedo nunca deve fazer mais do que ela pode, para que a criança mantenha o papel ativo e criativo na brincadeira, que infelizmente é o que a tecnologia rouba, né, das nossas crianças. Necessidades sociais.
O ser humano é um ser social. Desde o início, a vida humana foi projetada para a cooperação e a comunidade. As habilidades dos seres humanos são tão diversas e distribuídas de maneira variada que é somente através do trabalho conjunto que o poder criativo e eficaz da humanidade pode surgir e se desenvolver. Isso é verdade para comunidades em larga escala, bem como para comunidades menores, como uma família. Agora há provas científicas de que não apenas a saúde física e a saúde mental dependem da qualidade dos laços e relacionamentos sociais na vida, mas também da satisfação de um indivíduo com a sua própria vida. A competência social, ou seja, a capacidade de participar da formação de relações sociais, é aprendida na infância e, acima de tudo, aprendida com os cuidadores da criança e a maneira como eles se relacionam com ela. O vínculo, a ligação começa imediatamente após o nascimento. A criança deseja criar um vínculo de confiança com quem cuida dela. Geralmente a mãe, se disponível. Essa ligação é chamada de apego primário, na pesquisa sobre vínculo na primeira etapa da vida. Posteriormente, a criança estende seus apegos ao companheiro da mãe, pai, perto do segundo ano de vida, e depois a outras pessoas, como avós, tios, tias, etc. Essa confiança é baseada em experiências essenciais que toda criança precisa ter. Por um lado, há alguém que sempre percebe e se esforça para atender cada vez melhor o que eu preciso. Não importa como ele se sinta ou como eu estou me comportando naquele momento. E por outro lado, há alguém que me percebe como um ser humano, que reage a mim, que me sintoniza com atenção e apreço, que me ajuda a entender o mundo e a mim mesmo cada vez mais. A primeira habilidade ou qualidade é chamada de sensibilidade, pela pesquisa do apego, sobre o apego. E a segunda citação é chamada de disponibilidade emocional. No geral, é a qualidade que os pais, mães ou substitutos deles podem dar aos filhos, e que Jorge Bucay chama de amor incondicional. Este amor é caracterizado por ser confiável, não precisa ser cortejado. Esse amor sempre separa o comportamento da pessoa. E mesmo mais tarde na infância ou na vida adulta, pode-se confiar que esse amor nunca acabará, independentemente do que se possa acontecer. Os seres humanos se sentem confortáveis e seguros na família quando sabem: aqui eu posso ser quem eu sou. Aqui eu não tenho que fingir. Aqui também posso me frustrar e ser imperfeito, sem ser rejeitado ou instado a mudar. Queridos, aqui eu vou dar mais uma pausa para falar. Parece tudo muito óbvio, mas é tudo tão delicado, tem uma linha tão tênue entre isso acontecer de forma diversa, que eu vou pedir para que a gente leve para o sono mesmo essas necessidades, tá? Principalmente essas necessidades sociais. Eu vou terminar relendo essa página, relendo essa última frase. Os seres humanos se sentem confortáveis
e seguros na família quando sabem, dois pontos. Aqui eu posso ser quem eu sou. Aqui eu não tenho que fingir. Aqui também posso me frustrar e ser imperfeito, sem ser rejeitado ou instado a mudar. Comunicação. A comunicação é a primeira área a ser observada. É um pré-requisito para relacionamentos bem-sucedidos. Se a comunicação possui as qualidades de atenção, respeito amoroso, valorização do outro, uma qualidade autêntica e sem julgamento, então ela se torna a base para a realização da união social. Formulações positivas, evitar as chamadas mensagens para você. Você é agressivo, você arruinou isso, você está me deixando louco. E muito importante, a congruência, isto é, quando a linguagem, gestos, expressões faciais e entonação expressam a mesma mensagem. Tudo isso cria confiança, transmite apreço e causa uma sensação de conforto na outra pessoa, sendo que o oposto causa o estresse. É útil começar cedo na vida da criança, anunciando e falando com ela sobre tudo que é feito com ela ou por ela. A conversa gentil sobre o que é feito não apenas promove a formação de um vínculo seguro, mas também promove o desenvolvimento da linguagem na criança. A fala que expressa que o adulto está preocupado causa medo. E o mesmo vale as explicações causais. Atenção, gente! As crianças a quem são dadas muitas explicações em tenra idade, geralmente são muito mais ansiosas do que as outras e permanecem assim por toda a vida. As crianças aprendem a confiar no mundo quando os adultos lhe dizem como é o mundo e não explicam o porquê. Então aqui, antes de passar para outra página, eu volto a dizer, é importante falar para a criança, lembra naquela imagem da Amy Pickler? Agora eu vou pôr a blusa na sua mão, no seu bracinho, vamos colocar o tênis no pé, olha como esse céu tá azul, que lindo, hoje está frio, eu vou pôr uma blusa em você. São coisas, estou falando o que estou fazendo com a criança ou o que estou fazendo por ela. Agora, explicações causais, dizer o porquê do porquê do porquê, não é indicado, muito pelo contrário. Tudo que a gente traz aqui são pesquisas, tá bom? Gera ansiedade na criança e uma ansiedade que ela vai levar de herança para a vida toda. Não é antipatia da professora quando ela fala não é para explicar as coisas para a criança. Isso é pesquisa, tá bom? Isso é ciência. Regras e acordos. Viver junto com outras pessoas pode ser mais fácil quando existem regras e acordos. Elas devem surgir das necessidades da vida cotidiana. Aspas. Você pode chamar isso de regras. Eu chamo de necessidades. Marshall Rosenberg. Comunicação não violenta. Elas podem também atender às necessidades do momento, não só da vida cotidiana. Portanto, elas precisam ser adaptadas uma vez ou outra.
Fazer conferências familiares de vez em quando, com as crianças participando, dependendo da idade, é uma ferramenta. Em caso de conflitos e ambiguidades, a conferência pode ser convocada por qualquer membro da família. Datas e regras só fazem sentido se alguém puder cumpri-las. É importante para a confiança no vínculo familiar que as regras sejam seguidas. Amor e sexualidade. Um relacionamento interpessoal próximo também inclui a proximidade física. Devemos assegurar que o carinho seja desejado por todos os envolvidos. A proximidade física nunca deve ser forçada. Os pais, mães, podem dizer aos filhos se a proximidade física for desagradável em algum determinado momento, em situações excepcionais. Se a criança for rejeitada com frequência, ficará triste e não se sentirá amada. Portanto, é importante e positivo se, de maneira exemplar, o respeito pelo estabelecimento de limites puder ser aprendido na vida familiar. Vou dar uma pausa aqui antes de entrar no segundo parágrafo. Vou dar um exemplo, tá? Que já aconteceu em nossa comunidade escolar. A criança já estava em fase de desmame, com 3 anos de idade, e às vezes ela vinha no meio das outras pessoas e levantava a blusa da mãe e puxava o bico do seio. A mãe ficava super sem graça, envergonhada, até que um dia pudemos conversar. Então, assim, é importante que ela diga: eu não gosto quando você faz assim, eu não me sinto bem. Essa proximidade física de puxar o bico do meu seio não me agrada. É importante para a criança saber que tem que respeitar limites, né? E aprender isso enquanto criança, para levar isso para a vida. E aqui a gente fala em casos excepcionais, não são todas as crianças que fazem, muito menos toda hora isso, certo? Esse é só um exemplo. Para as crianças, é agradável e reconfortante experimentar que seus pais, mães se amam e se comunicam amorosamente. Isso não se aplica a atos sexuais. Se as crianças presenciam relações sexuais, podem ficar perturbadas e assustadas. Nesse caso, elas experienciam os pais e mães como não sendo acessíveis, mas numa condição distante, na qual não podem entrar em contato com os filhos. Presenciar uma relação sexual pode trazer danos à criança e promover desrespeito físico a outros mais tarde. Na verdade, o que a gente quer dizer aqui é que é importante para a criança saber que seus pais se amam e se comunicam amorosamente. Devemos e podemos abraçar, trocar carícias, beijos na frente das crianças. Lembrando que isso não se aplica a atos sexuais. O casal. O relacionamento dos pais, mães, como um casal, também requer atenção. Devem planejar repetidamente momentos especiais apenas para si, contar sobre seu dia, suas preocupações, necessidades e alegrias. Ocasionalmente saírem à noite, compartilhar entre si ideais e valores, demonstrar amor e interesse pelo outro, tornar possível a proximidade física. Os relacionamentos devem cultivar a honestidade, o amor e o respeito. Para atender suas próprias necessidades,
os pais, mães precisam de apoio para cuidarem de seus filhos. A babá e a escola são possíveis sem danos se a confiança básica nos laços familiares for forte. Os avós representam excelente recurso aqui e são uma bênção para qualquer família recém-formada se tiverem por perto e puderem oferecer apoio, principalmente por amor e não por interesse próprio. Isso pode se estender para outras pessoas. A partir de 1 ano de idade, a criança já pode passar algumas horas com outra pessoa que já lhe é familiar, sem a presença da mãe ou do pai. Muitas famílias, muitos de nós, pais e mães, às vezes esquecemos, né, com criança pequena, que somos um casal, que temos essas necessidades e que isso faz parte de uma vida familiar saudável. Então fica mais um lembrete. E para encerrar, necessidades espirituais. Rituais, orações, festivais sazonais e religiosos, cultos na igreja, nos terreiros, templos, contos de fadas, histórias instrutivas, meditação e contemplação interior contribuem para o atendimento das necessidades espirituais. Ajudam o ser humano a manter contato consigo mesmo, sua origem espiritual e o cosmos circundante. Fortalecem a confiança em termos de apoio e suporte. Durante cada noite, nós entramos no mundo espiritual com o nosso ser, alma, espírito. A partir daí, somos capazes de trazer de volta forças e impulsos para a vida durante o dia. Portanto, pode ser muito útil colocar uma pergunta antes de dormir, que pode surgir quando temos preocupações e conflitos com a criança ou um parceiro e parceira. Nos dias seguintes, poderemos ouvir o que mudou. Rudolf Steiner descreve muito concretamente que à noite os seres angelicais se sentem tocados pelo comportamento humano positivo durante o dia e, de bom grado, continuam a nos oferecer as mesmas forças com as quais eles nos permitiram nos desenvolver quando éramos crianças, nos primeiros 3 anos de nossas vidas, quando aprendemos a andar, falar e pensar. Assim, podemos cuidar da parte espiritual de nosso ser através do nosso comportamento na vida cotidiana. Antes de entrar no que Steiner expressa, eu gostaria sempre de lembrar que eu trago nas reuniões individuais uma imagem assim. Imaginem o mundo espiritual como um grande oceano, onde durante o dia nós nos individualizamos, como se puxasse um conta-gotas, puxasse uma gotinha, né? Cada um de nós somos uma gota, atuando no mundo durante o dia. E à noite, quando adentramos no mundo espiritual,
a gente volta para toda essa essência espiritual. E aqui é muito bonito porque ele diz assim, eu vou voltar só para a gente tentar fazer um paralelo com essa imagem, tá? Durante cada noite, nós entramos no mundo espiritual com o nosso ser, alma e espírito. A partir daí, somos capazes de trazer de volta, ó, o conta-gota puxando, forças e impulsos para a vida durante o dia. E Steiner descreve muito concretamente que à noite os seres angelicais se sentem tocados pelo comportamento humano positivo durante o dia e de bom grado continuam a nos fornecer as mesmas forças com as quais eles nos permitiram nos desenvolver, andar, falar e pensar. Então existe uma troca entre as nossas atitudes positivas durante o dia e o que vem do mundo espiritual para nós como presentes. Agora aqui, entrando um pouquinho mais profundamente na antroposofia, que fique para aqueles que não conhecem como uma hipótese, uma possibilidade, com todo respeito, Steiner expressa assim: ações de bondade estimuladas pelo respeito a outro ser humano como ser espiritual durante o dia possibilitam a troca noturna com os arqueus, espíritos da personalidade, uma hierarquia muito elevada. Uma atitude benevolente, idealista em relação a outro ser humano através das palavras, promove a troca noturna com os arcanjos. E, por fim, idealismo e espiritualidade no pensamento promove a troca com os anjos. Então, o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso fazer, as nossas ações, fazem essas trocas durante a noite com os nossos seres espirituais. Portanto, se prestarmos atenção às nossas ações, falando e pensando com essas qualidades, muita coisa boa pode ser esperada. Isso pode ser experimentado como um fato, como Gandhi e muitos outros também destacaram. Em conclusão, podemos dizer: o ser humano traz consigo para a Terra confiança arquetípica como um presente. Pode desenvolver aqui a confiança em si mesmo durante toda a vida.